que ia vir ver se ia pregar muita heresia hoje, né? Se ele vem fazer um checklist, ver se está tudo certo, uma avaliação, e é bom, né? Ó, tá filmando. Glória a Deus, eu sempre está acompanhando e até estava falando que eu estava fazendo uso, aprendi a fazer o uso do presente que ele me deu, né? Que Deus continue usando a vida de vocês dois nessa missão de andar por aí e trazer maturidade para os pastores. Glória a Deus. Também está aqui conosco o casal lá atrás, né? Que nos acompanha, né? Que é a sobrinha da dona Tereza, o Edinha, sua esposa. Então sejam bem-vindos também, fica à vontade. E os outros irmãos aqui já são da casa, então, né? Se sintam à vontade. Vocês estão em casa. E aqui nos visita também. Essa pode ser a tua casa, fica à vontade. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos essa noite, que se encontra no Evangelho, a qual escreveu Mateus, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura do verso 5 até o verso 8, a princípio. Você pode nos acompanhar também aqui através da projeção, aqui, né? Eu falo aqui, mas está aqui para vocês. Você pode acompanhar por ali também, se você não tiver a Bíblia em mão aí, no teu celular, fique à vontade para acompanhar a leitura. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim, Mateus capítulo 8, verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas apenas mande com uma palavra e meu servo será curado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te engrandecemos mais uma vez, Senhor Deus, essa noite, Pai. Senhor Deus, por essa rica oportunidade de poder assim meditar na Tua palavra, estar unidos aqui, Senhor Deus, na Tua presença. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco, Senhor Deus, através da Tua palavra. A Tua palavra nunca volta vazia, Senhor Deus, nós sabemos disso, Senhor Deus. Então fala, trata conosco nessa noite, Pai. Usa a minha vida segundo a Tua bondade, a Tua misericórdia, e que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, e abra e torne cativo, Senhor Deus, a nossa mente agora, Pai, a meditar na Tua palavra e a entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Assim nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos dando sequência a uma série que a gente começou domingo passado, chamada e denominada série Quando Encontrei Jesus. E se você não consegue lembrar hoje do dia que você encontrou Jesus, com certeza hoje vai ser o encontro que você vai ter com Jesus. Assim eu creio que o Espírito Santo vai operar. Então o tema dessa noite, irmãos, para esta mensagem é apenas uma palavra. E eu quero que você repita comigo, não precisa cutucar o irmão do lado, tá? Mas você pode repetir comigo. Repita comigo. Apenas uma palavra. Apenas uma palavra. Eu quero que você leve guardado isso com você, porque isso vai edificar a tua fé nessa noite. Eu creio que essa semana você vai precisar apenas de uma palavra do Mestre Jesus. Nós vamos ver então essa noite, irmãos, baseado nessa passagem da Escritura, a história desse homem, esse centurião, que vai até Jesus com uma causa nobre do seu servo. Ele vai até Jesus, esse centurião chamado, não tem nome, desculpa, assim, um centurião romano, ele não tem o seu nome descrito nas Escrituras, mas ele é lembrado por a sua tamanha fé que teve em Jesus. E nós vamos ver o porquê dessa tamanha fé. Nós vemos que essa passagem aqui, irmãos, ela acontece logo depois de que Jesus desce o monte das bem-aventuranças. Logo depois de ele ter dado conselhos e falado as bem-aventuranças que a gente conhece, e já, quem é mais aproximado e mais acostumado com a palavra sabe que ele falou dos bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. Ele tem dado esse sermão. Enquanto ele dá esse sermão, meus irmãos, e ele está dando esse sermão, então, ele desce agora para Cafarnaum. E quando ele desce, então, nós vamos se deparar com o trecho dessa história. Do centurião romano que, movido por uma fé extraordinária, ele vai em busca de Jesus. Ele vai em busca de Jesus, irmãos, e essa passagem nos ensina lições preciosas. Lições preciosas sobre humildade, autoridade e fé. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. É sobre isso que nós vamos meditar essa noite. E claro, irmãos, que isso não era algo comum vindo da parte dos gentios. Gentios, para você entender melhor, nessa noite, são as pessoas que não eram consideradas israelitas, judeus, nascidos de berço. Porque o povo israelita consideravam-se que só eles tinham mérito ou direito de salvação.
Então, todo aquele que não era nascido num berço judeu, o israelita, descendente do povo hebreu, era considerado gentil. E na visão deles não tinha direito à salvação. Mas esse homem agora vem com uma fé extraordinária ao encontro de Jesus. Ele busca Jesus. Agora eu começo fazendo uma pergunta para nós, irmãos. Uma pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você. Como eu e você temos encarado a nossa jornada de fé nos dias de hoje? Será que podemos afirmar que temos tamanha fé como a fé desse centurião? Apenas uma palavra? Essas duas perguntas diretas, irmãos, já servem para nós fazer uma autoanálise, uma autoavaliação de como está a nossa fé. Se a adversidade bater na nossa porta e a nossa fé ser colocada à prova, será que estamos firmes numa fé inabalável? Se a adversidade bater na tua porta, a tua fé vai atender? Será que você tem fé? E será que essa tua fé vai atender a hora que a adversidade bater na porta? Eu sei que são muitas as perguntas, irmãos, são diversas. Mas será que a nossa fé é uma fé genuína? Conforme as Escrituras Sagradas exigem que seja? Será que nós temos essa fé genuína aqui, do verdadeiro, da pura, a fé mesmo baseada nas Escrituras Sagradas? Como eu disse, eu sei que são muitas perguntas, mas são necessárias para nós fazer uma autoanálise. Nessa noite, perante essas perguntas, nós vamos começar a meditar então nesse texto. Nós vamos buscar a resposta para essas perguntas. Será que nós temos uma fé verdadeira? Uma fé inabalável? Uma fé que, quando vem a adversidade, quando vem essa chuva, eu creio que você já tem uma fé, olha, uma fé que está assim, sabe? Equivalente. Porque com toda a chuva que deu hoje, raios e trovões, você tinha uma boa desculpa para ficar em casa, né? Eu olhei e falei assim, meu Deus, hoje é o dia que você vai provar o crente. Quando começa a chuva, é aquela hora que o crente está... não, muita chuva, eu não vou não. É Jesus. Hoje estou vendo, né? Que mandou. E glória a Deus que você usou da tua fé para estar aqui. Para ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então hoje, meditando nesse texto, meus irmãos, nós vamos avaliar a nós mesmos como está a nossa fé. Vamos meditar nesse texto, buscar a resposta para essas perguntas a qual a gente fez no início aqui. Agora ainda falando sobre fé, muitas pessoas têm buscado a igreja, meus irmãos. Mas talvez com uma fé errada. Uma fé baseada na solução temporária de problemas. Buscando Cristo e na igreja de Cristo, como se fosse uma pílula do dia seguinte, eu falei outro dia aqui, como se fosse um remédio para dor de cabeça. Nem sei mais se existe a S, não. Acho que era, eu não tomo remédio para dor de cabeça, glórias a ti, Jesus. Quem sabe quando ficar mais velhinho, quem sabe eu precisar. Mas sei lá, uma na dor. Jesus, estou doente, vou lá tomar um remedinho. Então muitos têm buscado hoje, irmãos, de uma forma como uma solução temporária, buscar solução para os seus problemas. E esses que assim o fazem, irmãos, demonstram assim uma fé falsa. Que é uma fé não baseada naquilo que Jesus é, mas naquilo que Ele pode fornecer ou dar. É uma fé baseada assim. Acabam usando essa aproximação da fé falsa com o objetivo de receber um benefício de Jesus. Tendo aquilo que desejam, logo vão embora. Eu já ganhei mesmo. Logo se esquece do abençoador. E talvez, glória a Deus, como eu falei, que você usou o teu carro novo. Se não é novo, é um carro abençoado que Jesus te deu para vir hoje aqui. Mas quantos, irmãos, que deixaram hoje, não só aqui, em qualquer outro lugar, uma circunstância, ganhou um carro zero, um carro novo, Deus abençoou, e a gente sabe que é Ele que nos dá. Porque se não é, irmãos, com a força do nosso braço, nós sabemos que nós somos totalmente dependentes dEle. Que Ele que nos dá a força para trabalhar, nós somos mordomos, Ele que nos dá os bens, e glória a Deus que você usou. Mas quantos hoje que falaram, não, com essa chuva eu não vou sujar meu carro novo. Imagina, outro dia eu vou, Jesus. Quanto que pediu por esse carro? Quanto que orou? Falou, Jesus, eu queria tanto tocar, me abençoa. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer as missões. Esquece missões, não faz mais. Já pega no carro. Não, vou lá sujar. O Will podia falar, já não vou no Treviso, tá louco? Chuvarada aí. Vou lá sujar meu carro, porque lá do Treviso.
Glória a Deus que veio. É isso, meus irmãos. Mas quantos então que, baseado nessa fé falsa, irmãos, que eu considero uma fé falsa, e as Escrituras também consideram assim, eles recebem aquilo que desejavam, e muitas vezes acabam abandonando o convívio com a comunidade. Pois Jesus foi somente um ajudador, um auxiliador. Buscam estar então na presença, a busca em estar na presença de Jesus, não é por aquilo que Ele é, mas sim por aquilo que Ele pode oferecer. E é claro, irmãos, que muitos veem Jesus e a igreja de Jesus como um local de grande benefício. E realmente, irmãos, é um lugar de benefício. É um lugar de benefício. Porque se nós olharmos para a Escritura, irmãos, muitos olham assim com essa ideia. Muitos veem Jesus como um ajudador, aquele que vai auxiliar com alguma solução. Aquele que não é casado, fala, vem para Jesus, que Jesus vai te dar um casamento. Aquele que não tem emprego, vem que Jesus vai abrir a porta de emprego. Aí quando abre a porta de emprego, ele vai embora, esquece. Que já deu, o emprego eu já tenho. Aí quando ele perder o emprego de novo, ele volta de novo. Aí outros pensam também que Jesus é a cura. E Jesus é a cura realmente. Ele abre porta, ele dá emprego, ele abençoa, ele cura, ele dá um bom casamento. E eu que eu digo, né, irmãos, que se não for Jesus, minha esposa nunca ia olhar para mim. Eu me lembro uma vez que, logo quando eu casei com a Jaque, eu encontrei um cidadão do Treviso. E ele falou assim para mim, cara, agora eu vi que tu é um macumbeiro mesmo, hein? Tu fez macumba para casar com aquela mulher, hein? Que mulher bonita. Eu nunca falei nada para ela, ainda bem que ela não está ouvindo. Está lá para trás com as crianças. Aí eu falei para ele assim, não sou macumbeiro, sou um cara que oro. Peço para Jesus, eu sou filho dele. E ele me dá o melhor. Se a espiga melhor fica para o porco mais ruim, não. A espiga melhor fica para o filho de Deus. Glória a Deus. Mas essa é a realidade, meus irmãos. Nós precisamos orar, sim, Deus pode abençoar, e Deus é um Deus abençoador. Porque se nós não crer assim que Deus nos abençoa, meus irmãos, quem que está nos dando? Ao inimigo? Não, é Deus, é Ele que dá, tanto para aquele que crê e para aquele que não crê, é Ele que dá. Só que a diferença é que nós cremos que vem dEle, tudo é para Ele e por Ele são todas as coisas. Mas aqueles que não creram com uma fé verdadeira, eles pensam o quê? Não, isso aqui é meu, fui eu que herdei, é herança. Fui eu que conquistei com o meu braço. E logo como Jesus diz, louco. Nessa noite, te pedirão tua alma. Ou seja, nessa noite tu vai partir. Para não falar um nome pesado, morrer. E o que tu tem guardado? E para quem será? Louco. Essa é a realidade, meus irmãos. Daquele que espera só nos seus braços. E agora vem, quem sabe, para Jesus com a ideia de adquirir algo. Como eu falei, semana passada nós falamos e meditamos aqui na primeira sessão, o primeiro episódio da série, nos episódios anteriores, eu tenho que fazer uma voz diferente, né? Falar nos episódios anteriores. Semana passada falamos sobre a multidão seguia Jesus. E Jesus disse logo, eu conheço o coração de vocês. Eu sei que vocês estão comigo por causa que vocês viram os milagres que aconteceu. E por causa da multiplicação do pão. Mas quando Jesus apertou o discurso, eles e a palavra diz que eles já não andavam mais com Jesus. Foram embora. E aí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês não vão também? E a pergunta é, vocês não vão também? Para quem nós vamos? Não vão para lugar nenhum. Só tu tem palavras de vida eterna. Só tu é a vida eterna. E sabemos que apenas uma palavra tua muda tudo. Mas, irmãos, logo alguém, então, que vem e segue Jesus, apenas pelos seus benefícios, como eu falei, e é claro, irmãos, que Jesus, é claro que estar em Jesus, irmãos, é fazer parte de uma igreja local, fazer parte, irmãos, da igreja de Cristo, tem sim seus benefícios, somos abençoados por Ele, mas esse não é o nosso maior benefício, isso não é o maior benefício que o ser humano pode receber. Não bem materiais, porque afinal eles vão ficar tudo aqui. Não são isso os benefícios que nós, como cristão, com uma fé verdadeira, devemos esperar de Jesus. Não é isso. Isso é bom. Mas a fé falsa vem com a ideia de receber algo. Aqui, agora. A fé verdadeira não. A fé verdadeira, ela acredita nos benefícios que a igreja tem em Cristo Jesus. E o maior benefício, irmãos, que o ser humano pode receber é a salvação. Que está em Cristo Jesus, e somente nele mais ninguém.
Mas a salvação do quê? Esse é o maior benefício, irmãos, que estávamos perdidos, a palavra diz, estávamos mortos em pecados e delitos, e eles nos trouxe vida. Vimos semana passada, Nicodemos, ele fala assim, como que eu vou nascer de novo? Ele fala, você precisa nascer de novo. Fala sobre a regeneração. Precisamos nascer de novo, porque estamos mortos, a palavra de Deus fala isso. Estávamos mortos em pecados e delitos. E o que adianta um morto ter carro, ter muitos bens, muitas coisas materiais, você vai continuar morto. E vai sofrer a segunda morte, a morte eterna. Então o maior benefício que nós temos, irmãos, é a salvação que está em Cristo Jesus. Estávamos perdidos em nossos pecados e delitos. A palavra diz que nós não queríamos a Deus. Então nós não íamos buscar a Deus. Ele veio ao nosso encontro. Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para o nosso resgate. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, não é nós que buscamos a Deus, a palavra diz, nós não queríamos, não buscavam a Deus, mas Ele por sua imensa graça, nos alcançou e nos deu vida. A palavra diz, nele temos o benefício de viver em novidade de vida. Nele temos paz que excede todo entendimento. Nele temos a promessa da ressurreição, da salvação, da vida eterna com Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E esse sim, irmãos, é o maior benefício que uma pessoa pode ter. Vinda de Jesus. É o maior benefício que nós podemos ter da parte de Deus. É esse, é a salvação. Isso é uma verdadeira fé. Nós não entramos no texto ainda, mas estamos já entendendo um pouco do que é uma verdadeira fé. Agora em nossas vidas, irmãos, nós somos frequentemente confrontados com desafios e provações. Provações que muitas vezes não é uma unha encravada. Muitas vezes é uma coisa mais difícil, mais complicada. Coisas que testam nossa fé, testam a profundidade, a autenticidade. Hoje nós cantamos aqui, leva mais fundo. Tu quer mesmo? Tem certeza que tu quer ir mais fundo? Leva-me mais fundo, eu quero ir mais fundo, Senhor. Quero te conhecer mais. Nós devemos cantar e querer isso realmente. Não só de boca para fora. Mas muitas vezes somos confrontados por desafios, provações, irmãos, que testam a profundidade da nossa fé, a autenticidade da nossa fé. Jesus em seus ensinamentos deixa claro, irmãos, que nem toda fé é verdadeira e duradoura. E nós podemos aqui citar uma distinção importante entre uma fé genuína, que persevera. Fé genuína é aquela que persevera, irmãos, independente da circunstância. Independente se ele está com carro novo ou com carro velho. Independente se ele está com emprego ou se ele está sem emprego. Independente se ele está com uma dificuldade no casamento ou se o casamento está top. Ele persevera na fé. Ele persevera em andar com Cristo. Independente se morreu alguém da minha família ou não morreu. Às vezes morre alguém da minha família, eu fico tão triste. Amém. Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, irmãos. Mas morre a pessoa e fala assim, não, agora eu vou abandonar Jesus. Quando é que já se viu? Ele deixou morrer meu pai. Mas ninguém vai ficar para semente. Todo mundo vai morrer. Como diz o filme do Madagascar, lá, aquele bonequinho que está dentro do barco, fala, vamos morrer. Literalmente, irmãos. O problema é morrer sem Cristo. Morrer com Cristo, irmãos. Aí sim, como diz o seu Cristo, acabou os seus problemas. Acabaram os seus problemas, aí sim. Mas muitas vezes, irmãos, essas provações testam a nossa autenticidade da nossa fé. Então Jesus deixa claro que nem toda fé é uma fé genuína. A fé genuína é aquela que persevera, uma fé, agora, ela não é uma fé temporária. Porque uma fé temporária, ela sucumbe diante das dificuldades. Uma fé temporária pode ser analisada, irmãos, diante da própria Escritura. Quando em Mateus 13, capítulo 13, verso 20 e 21, na parábola do semeador, Jesus fala sobre a semente que caiu no solo rochoso. Ele fala que a semente caiu no solo rochoso, e a semente que caiu num terreno rochoso, é aquela que ouve a palavra, e logo recebe com extrema alegria. Agora, todavia, visto que não tem raiz, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, alguma perseguição por causa da palavra, rapidamente ela abandona. Aqui vemos então um exemplo, irmãos, de fé, que parece até promissora no início, mas falta profundidade e resistência. Esse tipo de fé apresentado aqui no texto, que se alegra na palavra,
de Deus por muitas vezes, ela causa até, quem sabe, uma aparência de uma fé genuína e verdadeira. Por isso que nós não podemos se enganar. Quando a gente fala assim, não, agora sim, agora está tudo certo, e de repente a gente, claro que nós vamos ter dificuldades, irmãos. Vamos ter provações na nossa fé. Mas a vida do crente não pode ser essa vida de estar lá em cima, né? Quer ganhar as nações, volto para os missionários, quer ganhar as nações num dia, no outro ele fala, não, eu não quero ganhar mais nada. O que eu quero mesmo é partir e estar com Cristo. Não quero mais nem fazer mais nada. Tem que ser uma fé estabilizada. Vem, tu dá uma sofridinha aqui, depois tu opa de novo. E aqui, resumidamente, o que a palavra de Deus está falando, uma fé enraizada. Uma fé que o vento bate. Já viu uma árvore no vento? E aqui nós temos uns testemunhos de vento nesse inverno, eu estou orando para não dar nada, porque, meu Deus, é uma coisa que não dá para segurar, né, irmãos? A chuva, a gente toma um guarda-chuva, a gente se molha um pouquinho, troca roupa, beleza, mas vento, ninguém segura. Não tem parede, não tem telhado, vai tudo embora. E você já observou, irmãos, aqui no Treviso nós observamos, Will, que dá vento de dia, sem chuva, sem nada. Aí você está aqui e tu escuta aquele zoado de vento, tu olha para o costão assim, as árvores vêm deitando tudo. Vem deitando tudo, aquelas árvores vêm se rolando, arrancando copa de árvore, arrancando tudo. Tu fala, ai, tomara que o vento passe para lá, não venha nessa reta. Mas enfim, quero dizer com isso, irmãos, que a nossa fé muitas vezes é provada. E provada quando vem o vento, como que está a nossa fé? Se ela não estiver enraizada, arranca a árvore. Agora, se ela estiver enraizada, pode arrancar a copa, pode arrancar as folhas, pode ficar só nos galhos. Pode arrancar até alguns galinhos. Mas ela permanece firme. Ela permanece ali, enraizada. É assim que a nossa fé precisa estar. Enraizada em Cristo. Firme em Cristo, não com uma causa aparente, de que olha, está bonita, está florida, mas vem o primeiro vento, e arrancou. Foi-se. Precisamos estar enraizados, ter uma fé enraizada em Cristo. Então não pode ser uma fé que quando vem o primeiro vento, irmãos, arranca. Ou seja, aquela pessoa que vem, ouve a palavra, acha legal, acha bonito, recebe os benefícios dessa palavra, recebe os benefícios de Cristo e segue a vida. Ou seja, você já ouviu falar do neném? Eles falam muito, o que neném, agora tem o neném, né? Tinha o mimimi, agora tem o neném. Não é neném, é nem. É o crente. Nem ora, nem jejua, nem lê a palavra, nem congrega, nem tem comunhão. Nem nada. Nem tem raiz. E quando é para ele se enraizar, ele vai embora. Temos que cuidar para não ser esse crente. Esse tipo de crente que não tem raiz. Que o primeiro vento arranca a fé da alegria da salvação. Estava tão alegre ontem, eu tinha salvação, eu estava em Cristo, mas hoje não, né? Ai, meu vizinho falou que brigou com o meu cachorro, tu acredita, pastor? Vem aqui orar, esse vizinho endemoniado, disse que o meu cachorro latiu a noite inteira. Manda o cachorro calar a boca. Se eu fosse o vizinho, eu ia lá também batendo na tua porta e falar, manda esse cachorro ficar quieto. Se não tem autoridade com o cachorro, vai ter autoridade com quem? Mas agora está se levantando o inimigo. Não, está se levantando é o cachorro que está latindo lá. Manda ele deitar. Agora, por outro lado, irmãos, uma fé genuína é profundamente enraizada, perseverante. E nós podemos aqui, irmãos, citar o texto de Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, que diz que nós somos encorajados aqui de ter extrema alegria nas provações. Ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quem gosta aqui de passar provação? Quem gosta, né, irmãos? Mas isso é uma motivação para você. Considere de extrema alegria. Olha, ele continua. Considere de motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É isso, meus irmãos. Poderíamos finalizar aqui. A provação fortalece a fé. A verdade é que nós não queremos passar trabalho para nada. Essa é uma inclinação do pecado em nós. Negar a nós mesmos. Não queremos. Por causa dessa inclinação, não queremos passar trabalho para nada. Tudo tem que vir fácil.
Tudo vem fácil. E quando vem fácil demais, não é valorizado muitas vezes. Não é valorizado, irmãos. Então hoje nós estamos num culto aqui, glória a Deus por isso, que o Will e a Lisa conhecem, viajam pelo mundo e conhecem como é que é em certos lugares que não tem isso aqui, irmãos. Nós estamos aqui reunidos, luzes, lugarzinho coberto, olha, lugar cheirosinho, crente tudo bonitinho, tudo cheiroso também, com a Bíblia na mão, Bíblia no celular. Não tem, irmão, não é em todo lugar, nós somos privilegiados. Mas por ser privilegiado, às vezes a gente, sabe, deixa. Não, é muito, não. Eu tenho 5 Bíblias lá em casa. Tem lugares nesse mundo, irmãos, que eles não têm uma folha. E sabe, alguém sabe um versículo de cor. Decorou um versículo. Tem alguns lugares que eles arrancam, cada um fica com um pouco das páginas da Bíblia, porque não tem uma Bíblia lá. E não é, irmãos, que eles não têm porque não tem condição financeira, porque não pode entrar a Bíblia lá. Então nós somos privilegiados, mas muitas vezes o privilégio, irmãos, gera em nós uma negligência. Agora então uma fé genuína, enraizada, irmãos, provada, irmãos. Dizem que para a igreja crescer, né, como é que diz, para o pão crescer tem que bater na massa, é isso? É essa a frase? O pão crescer tem que bater na massa, né? Para a igreja crescer é só mandar prender o pastor. Eu não quero ser preso, irmãos. Da igreja toda hora, né? É só perseguir a igreja cresce. Todo mundo, os crentes, claro. Os nem palavra, nem congregar, nem sou crente, ele vai falar. Mas o crente genuíno, verdadeiramente, que tem a fé em Cristo, esse vai se colocar em oração. Esse vai procurar um lugar para, não, temos que orar. O negócio está se levantando. Só que está vindo tão assim, está tão tranquilo, né, irmãos? Nós vemos os negócios da Olimpíada lá, não, era só um quadro. É só um quadro. Ah, o que tem? Eles só imitaram. Ah, não, isso aí é coisa... Começa assim, irmãos. É assim, o inimigo trabalha aqui, ó. Na mente. É primeiro um quadro, é depois uma dança, é depois um negócio, e vai, meus irmãos. Mas voltamos aqui para o texto. Agora muitos, irmãos, quando se afastam de Deus, que estão longe muitas vezes de Deus, longe de Jesus, costumam falar, mas estava tudo bem na minha vida, eu estava bem na minha vida, estava tudo tranquilo. Mas foi eu voltar para a comunhão e servir, quer ver que servia a Deus, parece que o mundo virou de ponta cabeça. Parece que o inferno inteiro se levantou. Parece que tudo começou a dar errado na minha vida. Parece que as coisas deram tudo errado. Parece que a minha vida virou de ponta cabeça. Aparentemente estava tudo bem. Você estava longe, soprava uma brisa tranquila. Você falava, não, está tudo bem entre eu e Deus. Eu nem estou, nem tá, e nem lá, de novo nem. E nada. E está tudo tranquilo. Mas agora eu resolvi dar um passo. E voltar e dar um passo para caminhar com Jesus. Parece que minha vida virou uma coisa. Eu vou falar a palavra aqui que sai da boca muitas vezes, mas... É porque a gente não tem ideia do que é o inferno. Ele fala, minha vida virou um inferno, mas meu Deus. Não, nunca fale isso, irmãos. Não sabe que... A palavra de Deus nós sabemos, né? Mas muitos não sabem o que é inferno. Para falar que a minha vida virou um inferno. Quanto à vida, quanto a fôlego, a esperança. Agora a gente fala assim, aparentemente parecia que estava tudo bem. Mas se você voltou para Jesus, irmãos, voltou para caminhar com Jesus, é porque Ele já te trouxe, porque Ele já sabia que você ia enfrentar essa tempestade. Agora imagine, irmãos, eu me lembro que um vento aqui que teve em 2000 e... Meu Deus, alguém me corrija, eu sou ruim de data, 2020. Na frente da minha casa tinha só uma árvorezinha grande até, ó, grande assim, uma árvore de acerola. Pezinho de acerola, pé, aquele da baixo, né, mas ele tinha vários galhos bem troncadinhos assim. Deu um vento, mais um vento. Irmãos, e eu era crente aquela noite. Era de dia e daí anoiteceu e o vento não parou e eu era crente, irmãos. Acho que eu passei a maioria da noite orando. E orava, casa de madeira, eu botava a mão na parede e a parede fazia assim, ó. Estufava a parede para dentro, eu falava, Jesus, tem misericórdia, Jesus. O soalho fazia, Jesus, vai sair a casa voando. Não, Jesus, não. O vento passou, o dia clareou, e eu saí para a rua. Aquela acerolinha estava deitada lá na frente. Aí tinha uns outros pezinhos de laranja, tudo juntinho assim, não arrancou nenhum. Porque estava juntinho, irmãos. Aí depois eu observando isso tudo e vendo no dia, quando dava o vento de dia, eu olhava, ela inclinava, quase caía, mas ela encostava na outra, que a outra encostava na outra, e elas iam se segurando. A última lá sofria um pouquinho, mas elas iam tendo base, estrutura uma na outra. A acerolinha não tinha ninguém para escorar. Bateu o vento, levou ela de limpo. Arrancou, deitou o pé de acerola.
Mas ela voltou à vida, sabia? Eu trouxe ela, peguei o carro, engatei o reboque, puxei ela de volta, botei ela de pé e ela reviveu. Voltou a dar frutos, olha só. Mas o que eu quero dizer com isso? Que Deus sabe do momento que nós precisamos voltar para o caminho dele. Porque nós precisamos ter amparo, ter suporte, ter outras pessoas para estar do nosso lado. Porque íamos enfrentar dificuldades de qualquer jeito e sozinho é pior. Sem Cristo é pior. Estando com os irmãos, estando na comunhão, estando junto, irmãos, é totalmente diferente. Nós se alegramos junto, nós choramos junto. Se você precisar de um lencinho, tem aqui. Não, é um papel, mas serve. Nós te ajudamos. Não tem muito, mas se divide. Mas agora sozinho. Mas às vezes a gente pensa, não, é porque foi só voltar, eu estou caminhando de novo, parece que não, mas é porque o vento viria de qualquer maneira. Então nós precisamos sim estar junto com Ele, irmãos, e na comunhão com os irmãos nós temos essas raízes mais profundas, temos o amparo, o suporte que fortalece a nossa fé. Mas para que eu preciso disso? Para que eu preciso ter raízes profundas? Para que eu preciso ser provado a minha fé? Não é tão melhor eu nem ser crente então, nem crer em Cristo? Para que isso? Porque outros virão com os mesmos problemas que você, outros virão com a mesma falta de fé, outros virão com a raiz no raso, e você vai precisar ajudar. Quem sabe regar, quem sabe cultivar, cuidar dessa vida. Isso é ser discípulo do Senhor. Vão, preguem, façam discípulos. Então uma fé genuína, meus irmãos, não apenas resiste às provações, mas cresce através das provações diárias. É uma fé que é refinada pelo fogo. E quando ela é refinada pelo fogo, meus irmãos, o irmão que trabalha com fogo sabe. Faz faca, então tem noção. Quando é refinada pelo fogo, ela se torna cada vez mais pura. O ouro, para ser refinado, vai para o fogo. E é ali que sai, tu olhando, tu olha e fala, isso aqui é tudo ouro. Tu bota lá no fogo, derrete ele, tira as impurezas, aí já perdeu um pouco do peso. Tinha um pouco da sujeira. Então a fé, quando ela é provada no fogo, ela é refinada. E aqui eu quero entrar no texto, irmãos, eu vou ser bem breve, porque eu não botei meu cronômetro hoje, eu não sei como é que eu estou na hora. Que hora que eu comecei nisso? Pode olhar para mim, fazer um favor? Pode olhar para mim? Olha na live aí quanto tempo tem, só para nós não se perder aqui no horário. A palavra de Deus então fala, irmãos, que esse homem, esse centurião, chegou até Jesus com um pedido. Agora ele fez um pedido humilde. E nós vamos ver isso no verso 5 aí, até o 7. Tendo Jesus entrado então em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse a ele: então eu vou lá curá-lo. Eu vou lá na tua casa. Olha só o que ele diz então. Jesus fala que quer ir lá. Como eu disse, depois que Jesus tem descido, então esse centurião agora, irmãos, ele era um comandante de 100. Comandante, eu acho que de 100 soldados. Ele comandava 100 soldados. Irmão, precisava ele ir lá. Ele fala, eu tenho autoridade, mais para frente ele vai falar isso. E ele comandava 100 homens. Se ele tinha um servo doente, ele tinha muitos outros servos. Ele poderia muito bem falar assim, ó, é o seguinte, vá lá e fala para Jesus vir aqui curar o fulano. Vai lá e fala aqui, ó, eu falei, o centurião, vai lá e dá ordem, manda vir aqui em casa. Não, ele demonstra humildade, ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus e Jesus dá essa resposta para ele. Disse, então eu vou lá curá-lo. Eu vou lá na tua casa. Então o que nós vemos aqui é que ele demonstra não só a humildade, irmãos, de ir até lá, a compaixão também pelo seu servo. Isso é algo que demonstra uma fé genuína. Quando você não pensa só em você, não pensa só no teu umbigo, você pensa no irmão do lado, o irmão está sofrendo, o outro está necessitando, você ajuda, você ora, você ampara. Isso demonstra uma fé genuína. É uma fé que tu não vai até Jesus só para pedir para você, não. A gente vai até Jesus e pede por outra pessoa, intercede por outra pessoa. Então ele demonstra essa fé, de ir lá e pedir. E ele, olha irmãos, ele não precisava, porque ele tinha muitos recursos. Ele poderia ter enviado alguém. Ele poderia ter enviado alguém para estar lá e falar com Jesus.
Agora ele abre mão também de qualquer vaidade. E ele implora em favor do seu servo, que estava numa situação crítica, à beira da morte. Agora quando Jesus então fala com ele, ele diz: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, terrivelmente doente. E como eu falei, ele podia ter enviado um garoto de recados. Ele poderia ter falado para alguém. Ele podia dar a desculpa do crente 6 horas. 6 horas por mim. 6 horas lá. Vai lá e 6 horas para Jesus por mim. Não. E ele foi, ele tomou iniciativa. Muitas vezes Deus está esperando a tua iniciativa de orar por alguém. E você está esperando a oração de alguém. E Deus quer te usar. Jesus está falando: não, onde é que é? Onde é que é o teu amigo lá? Onde é que é? Não, eu vou. Pode deixar comigo, eu vou. Fala: não, eu estou esperando o pastor orar por mim, porque eu preciso de oração. Eu não tenho como orar por ninguém. Irmãos, todos nós fomos chamados para orar, para interceder por alguém, para pedir por alguém. A nossa oração é ouvida, a nossa oração tem resposta, e basta apenas uma palavra de Jesus. Precisamos crer assim. No entanto, então Jesus fala que ele vai pessoalmente até Jesus, e Jesus dá essa resposta para ele. Ele sendo de alto escalão, ele sendo um cara que não precisava estar indo lá, mas ele deixa de lado a vaidade. Ele deixa de lado tudo, e ele reconhece Jesus. E ele reconhece a sua dependência de Jesus. Independentemente, então, irmãos, das nossas realizações, posição social, nós precisamos ser dependentes de Jesus. Depender de Jesus. O segundo ponto aqui, irmãos, a fé e a compreensão da autoridade que o centurião teve. Olha só. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a esses: vá, e ele vai. E eu digo a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: então faça isto, e ele faz. Então o centurião aqui responde Jesus, primeiramente dizendo que ele não é digno. Senhor, eu não mereço de receber o Senhor embaixo do meu teto. Mas diz apenas uma palavra. Diz apenas uma palavra, e meu servo será curado. Agora a pergunta é, irmãos, quantas palavras Jesus precisa falar para nós? Quantas vezes Jesus precisa falar para nós a vontade dEle? Nós como, não, eu vou esperar. Jesus não falou ainda comigo. Quando Ele falar, Jesus está falando comigo desde que eu me converti, desde que Ele me alcançou. E às vezes a gente está teimando, está relutando, falando: não, vou esperar. Quando Deus falar, quando Jesus falar comigo, aí Jesus fala, continua falando através da sua palavra, e aqui está toda a vontade dEle para nós. Toda a vontade dEle está aqui, na sua palavra. É apenas uma palavra, e a palavra é Jesus. É o verbo que se fez carne, esteve aqui no nosso meio, está conosco todos os dias. Mas nós esperamos uma palavra, ou duas, ou três. E ele diz assim então para Jesus: eu sou homem sujeito à autoridade. Então ele reconhece aqui a autoridade de Jesus. E com os soldados sob o meu comando, eu digo um vai, outro vem, e eles me obedecem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Então nesse trecho, irmão, nós vemos uma fé notável deste homem, e o profundo reconhecimento dele na autoridade de Jesus, de quem Jesus era. Olha só, meus irmãos, lá estavam os escribas, os fariseus, os judeus, todos os homens estudados da palavra de Deus. Eles tinham os manuscritos, eles sabiam que viria o Messias. Ninguém foi lá. Falou: ó, Senhor, veja essa autoridade. Veja que tu tem autoridade. Jesus havia curado várias pessoas até então, mas nenhuma com apenas uma palavra. Esse centurião não veio a Jesus falando assim: não, eu já sei, Jesus, que tu já curou o cara lá, porque parece que tu nem foi na casa dele, tu só falou, ó, lançou uma palavra e já aconteceu. Não. Ele foi com uma fé, entendendo a autoridade. Falou assim: eu tenho autoridade aqui, humana? Tu imagina o Filho de Deus, que autoridade tem? Apenas uma palavra tua muda tudo. Apenas uma palavra muda tudo. Apenas uma palavra muda tudo. Com uma palavra Ele criou todas as coisas.
Com uma palavra, os discípulos se impressionaram quando ele disse: acalma-te, vento. Acalma-te, mar. Palavra. E ele é poderoso, irmãos, com apenas uma palavra muda tudo. Então nós devemos aprender, irmãos, com esse centurião, com a confiança que ele teve no poder e na autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Quando enfrentamos dificuldades e desafios, devemos nos lembrar que apenas uma palavra de Jesus pode trazer cura, transformação e esperança para nossas vidas. Apenas uma palavra, irmãos. E eu não estou falando aqui sobre amanhã você levantar a mão e profetizar. Eu profetizo apenas uma palavra. Não, é a de Jesus, irmãos, não a nossa. Nós não determinamos nada, nós não mandamos nada, é Ele que manda. Mas se você chegar humilde perante Ele, Ele não vai virar as costas, irmãos. Ele ama o meu Senhor, o teu Senhor ama um coração quebrantado e humilde na tua presença de forma nenhuma. Você voltará de mãos vazias, sem uma resposta. Ele irá responder. Ele irá responder, então chegue até Ele, assim como esse homem chegou, com uma fé genuína, uma fé que reconhece a sua autoridade, uma fé que fala: Senhor, apenas com uma palavra eu sei, Senhor, está acontecendo isso, 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 isso. Como diz o Marçal, taranã, taranã, taranã. Jesus, apenas uma palavra, e tudo pode mudar. E tudo pode mudar. Então esse homem reconhece a autoridade de Jesus, ele compreende a autoridade de Jesus, que mesmo à distância, Jesus podia dar uma ordem e tudo mudar. A declaração de fé dele diz somente uma palavra: e meu servo será curado. Essa declaração, irmãos, revela uma fé profunda na palavra de Jesus e no seu poder. Jesus ouve a súplica então desse homem e atende seu pedido. E Jesus nunca despreza, como eu falei, um coração humilde e quebrantado na sua presença. Aqueles que se achegam humildemente a Ele jamais são despedidos com mãos vazias. Charles Spurgeon diz isso, uma frase: que não é o mérito, mas sim a miséria que deve ser a nossa alegação para com o nosso Salvador. Não chegue grandão: nossa, Jesus, eu te sirvo, eu mereço, eu sou pastor, afinal, eu estou 4 anos pregando. Jesus, o Senhor tem que fazer isso comigo. Não é isso, irmãos. Eu tenho que chegar como alguém que necessita, alguém como um mendigo que necessita de pão perante Ele, e reconhecer e falar: Senhor, eu sou teu servo. Se o Senhor quiser e o Senhor puder, dá sua palavrinha lá. Apenas uma palavra do Senhor muda tudo. É isso, irmãos, não é as nossas obras, é chegar humildemente perante o Senhor, com humildade perante Ele. Reconhecer nele então a soberania que há nele. Então, diante da decisão de Jesus, irmãos, de ir na casa dele, curar o seu criado, o centurião se sentiu indigno, de tamanha honra, e rogou a Jesus, disse: não, cure a distância, Jesus, porque não tem como, tu ir na minha casa. Ele entendendo, irmão, sabe o que os religiosos diziam na época: você não merece, você não é de Deus, você não tem noção, só nós podemos, só nós temos o reino nas nossas mãos, só nós somos filhos de Deus, você não pode. Mas Jesus demonstra para ele, fala assim: não, eu vou na tua casa, não importa se você é gentil, não importa se você não é judeu, não importa, eu vou na tua casa. Se nós clamar, Ele vai na nossa casa. Se nós clamar, Ele vai na nossa vida. Se nós clamar, Ele muda a história, irmãos. Nós precisamos chegar humildemente, com uma fé humilde no Senhor, humilde perante o Senhor. Então ele se coloca debaixo da autoridade de Jesus, da majestade de Jesus, da soberania de Jesus. E Jesus então, admirado, diz em seguida que nem mesmo Israel havia encontrado uma fé tão genuína e robusta. No verso 10 nós vamos ver isso. Então Jesus aproveita todo esse ensejo, irmãos, para ensinar algo interessante. Para ensinar que os judeus, por negarem o reino de Deus, e a palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Então ele quis demonstrar que viriam pessoas de longe, de outros lugares, do ocidente, do oriente, a palavra diz. Viriam pessoas de fora, e essas pessoas seriam consideradas como seus filhos, filhos do reino,
ao passo que os judeus se consideravam filhos. Mas assim eles não acreditaram em Jesus, não creram em Jesus. Então, irmãos, pensa que inversão: os mais próximos ser lançados fora, e os mais distantes ser aproximados, e glória a Deus por isso. O centurião vem do campo até Cristo, os israelitas vão da sinagoga direto para o inferno, porque não creram em Jesus. A prostituta se curva aos pés de Jesus com arrependimento, enquanto o fariseu hipócrita rejeita a grande salvação do nosso grande sumo sacerdote. E a palavra diz que Ele pode se compadecer das nossas fraquezas, Hebreus 4,15. Ele jamais se cansa de fazer o bem. Ele sabe que nós somos povo fraco, necessitado, débil, em meio a um mundo, irmãos, atribulado e cansado. Ele está tão pronto a ser paciente conosco, nos ajudar, assim como estava há 2000 anos atrás com esse homem. Ele está pronto, basta nós clamar a Ele, basta se achegarmos a Ele. Ele está pronto, irmãos, para entrar com solução. Não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Ele está conosco, Ele prometeu isso, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Já estamos vivendo a ressurreição, já estamos vivendo a vida eterna aqui. Já estamos, irmãos. Simplesmente ainda não fomos separados do pecado, por isso que erramos, por isso que falhamos. Mas um dia seremos separados do pecado, teremos vida eterna e vida eterna para sempre com Ele. Ele está, irmãos, então, tão pronto a ser paciente conosco e nos ajudar, assim como esteve com este homem lá atrás. Hoje continua sendo uma verdade, tanto quanto nos tempos antigos, que Ele a ninguém despreza. Nenhum coração pode se sensibilizar tanto quanto Ele se sensibiliza de nós. Nenhum. E aqui nós vamos para o terceiro ponto final. Nilson, consegue olhar quanto que está o tempo da live para mim? 45? Está ótimo. Mais uns 45 minutos eu acabo. Brincadeira, irmãos. Mais 10 minutos. O último e terceiro ponto. A resposta de Jesus, então, que está em Mateus 8, 10 a 13. Vamos ver. Versículo 10. Deixa eu tomar uma água. Diz assim: ao ouvir isso, então, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feita conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Ao ouvir isso, então, Jesus ficou admirado, irmãos, e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa, como falei aqui anteriormente, com Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados fora, em trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Então Jesus aqui disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. A resposta de Jesus ao centurião é um testemunho poderoso, irmãos, e a importância da fé. Jesus ficou admirado com a fé daquele centurião. Um gentil, como a gente destacou aqui. Um gentil. Alguém que, quem sabe, não tinha nenhum conhecimento da Escritura, mas ao ouvir falar de Jesus, teve este momento de encontro com Jesus, e demonstrou tamanha fé. E ele disse apenas uma palavra. E Jesus disse para ele: vá,
conforme você creu. E logo, o seu servo foi curado. Como é que você tem crido? Talvez você tenha pedido para Jesus, Jesus, manda apenas uma palavra. Aí ele fala, você, tá? Fala, vá, conforme você creu. Aí tu vai e nada acontece. Por que será? Será que você creu realmente? Será que cremos realmente no que pedimos? No que colocamos aos seus pés? Isso nos lembra então, irmãos, que em Jesus, que Jesus é o que nos faz tornar parte desse reino. Não nossa origem étnica ou status social. Jesus recompensou a fé do centurião e o seu servo foi curado naquele mesmo momento. Isso nos encoraja a colocar nossa fé em ação, confiando plenamente em Jesus, acreditando que Ele pode fazer milagres, irmãos. Jesus ainda pode, e Ele faz milagres em nossas vidas. A fé, então, irmãos, honra Jesus, e Jesus honra a fé, demonstrada a Ele. Jesus ordena ao centurião, vá então e receba o milagre conforme sua fé, como eu falei, e ele recebe, porque a palavra diz que logo o seu servo foi curado. Então a fé não é apenas acreditar que Jesus pode, mas também sobretudo o que Jesus quer e faz. Jesus pode fazer, não, Ele quer e faz. Ele faz, esse é o nosso Senhor. Então aqui nós encontramos uma base bem ampla para a fé cristã. No Evangelho somos instruídos a vir a Jesus, a confiar nele, a viver a vida de fé em Jesus. Somos encorajados a depender de Jesus, lançar sobre Ele os nossos cuidados e apoiar nele o peso das nossas almas. Podemos fazê-lo sem qualquer dúvida e temor. Jesus pode suportar tudo. Ele é uma rocha inabalável, a palavra diz. E Ele pode suportar, Ele é todo poderoso, Ele pode suportar aquilo que eu e você não suportamos. Ele é o nosso suporte, Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia, na dificuldade. E um dia ela virá, meus irmãos. O dia mau, um dia vem. O vento, um dia vem. A gente pode orar e falar, Jesus, passa por lá esse vento, não vem por aqui. Passa por cima do Treviso, mas... E aí, se ele vir? E se ele vir? Se a dificuldade bater na tua porta, a tua fé vai atender? Em último lugar, então, aprendemos que o quão precioso é a graça divina da fé. Pouco sabemos a respeito, irmãos, do centurião, descrito nesse versículo. A palavra não fala sobre o seu nome, sua nacionalidade, sua história passada, nada disso nos informa. Entretanto, sabemos aqui, irmãos, da coisa mais importante da vida desse homem. Sabe qual foi a coisa mais importante? Nós sabemos de onde ele veio, nem para onde ele foi, o que aconteceu depois, qual era seu nome, mas a coisa mais importante da vida desse homem nós sabemos. Ele creu em Jesus. Isso é a coisa mais importante na vida de um homem, de uma mulher, de uma criança, seja quem for. Eu falo homem aqui no sentido geral, da humanidade. A coisa mais importante na vida desse homem aqui foi que ele creu em Jesus. Foi o mais importante da vida dele. Ele declarou ele, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Lembremos então, irmãos, que ele creu, enquanto os escribas e os fariseus eram incrédulos. Embora ele tenha nascido gentil, ele creu, enquanto o povo de Israel estava espiritualmente cego. A respeito dele, nosso Senhor proferiu então as palavras de elogio, dizendo, nem mesmo em Israel achei fé como esta. E nós precisamos nos apegar com firmeza a essa lição, meus irmãos. Ela merece então ser lembrada dessa lição. Crer no poder de Cristo e em sua boa vontade em ajudar e fazer uso prático dessa nossa crença, desse dom raro e precioso que o Senhor nos deu. Devemos sempre estar agradecidos por o Senhor ter nos dado o dom da fé. A palavra diz que Ele que nos deu o dom da verdadeira fé. É dele que vem esse dom, e é o maior dom, o dom mais bonito, o melhor dom que tem, é o dom da fé, de crer em Cristo Jesus, e glória a Deus por isso. Estamos dispostos a vir a Jesus, não tendo outra esperança, e reconhecendo a nossa condição de pecadores perdidos. Entretanto, as nossas almas
nós precisamos colocar as suas mãos. Senhor, eu coloco minha vida às suas mãos, eu entrego a minha alma às tuas mãos. Sempre devemos dar graças a Deus por essa fé que Ele colocou em nós. Essa fé é a melhor de todos os demais dons, meus irmãos. Eu finalizo aqui. A fé é melhor que todos os dons e qualquer conhecimento que existe nessa terra. Tudo, irmãos. Muitos humildes pagões, agora convertidos, que de nada sabem, senão a sua maior doença, o seu maior problema, como eu falei aqui na semana passada, como se uma pessoa tivesse um câncer terminal e esse câncer fosse para a morte, e não fosse só morte física, ir para o caixão é morte eterna. Então um humilde pagão, que não conhece nada, mas sabe que ele tem um problema e uma doença na sua alma, e que só Jesus é a solução, que só Jesus pode trazer vida, só Jesus pode trazer ele a vida novamente. Entender que ele precisa confiar em Jesus. Com certeza, meus irmãos, haverão de assentar nos céus. Enquanto muitos doutores, teólogos, quem sabe, serão rejeitados para sempre. Porque é isso que a palavra diz, nós lemos semana passada também. Você pode lembrar. Em teu nome fizemos isso, aquilo, aquele outro. O Senhor fala, se afaste de mim que eu não conheço vocês. Para nós finalizar, irmãos, será que Jesus poderia dizer essa mesma frase sobre mim e sobre você? Nessa noite? Sobre as perguntas que nós fizemos lá no início? Nem mesmo Israel achei uma fé como esta. Será que Jesus está olhando para nós hoje e Ele poderia dizer isso? Isso é uma autoavaliação, não é eu que te avalio, é uma autoavaliação. Será que Ele poderia olhar para você hoje, nessa noite, e falar assim, nem mesmo Israel achei uma fé tão grande quanto nesses Trevisano? E o Will, né, que não é Treviso, mas agora tu faz parte, aqui já é Treviso. Passou do portal para cá é Trevisano. Será, irmãos, que Jesus poderia dizer essa frase sobre nós? Nem mesmo Israel achei tamanha fé. Agora, verdadeiramente, irmãos, abençoados são aqueles que creram. Creram em apenas uma palavra. Nesta palavra. A palavra de Deus. Felizes são aqueles que creram apenas nesta palavra. Que é Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Vamos adorar. Com fé. Agora. Não tome café, senão você não dorme. Conselho do pastor, eu não posso tomar café. Mas vamos colocar essa fé em prática. Uma fé verdadeira, meus irmãos, reconhece a autoridade de Jesus. Entende que apenas com uma palavra, tudo pode mudar. Com apenas uma palavra, Jesus muda tudo. Com apenas uma palavra, Jesus pode mudar a circunstância da minha e da tua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós sabemos que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, Pai. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor aumente, foi dito ontem, as mulheres estiveram aqui, Pai. E eu lembro dessa oração, aumente a nossa fé. Senhor Deus, se há alguém que pode aumentar a nossa fé, é o Senhor. O Senhor está sondando o coração, Pai, e o que nós esperamos, Senhor Deus, é que essa frase o Senhor possa dizer de nós. Nem mesmo Israel achei fé como esta. Pai, nós necessitamos de Ti, Senhor Deus. Nós não somos dignos, Senhor Deus, de que o Senhor esteja em nossas casas, como este homem disse. Mas nós pedimos a Ti, Senhor Deus, nos acrescenta a nossa fé. Pai, que nós creiamos assim, Senhor Deus, essa noite. Pai, que apenas uma palavra do Senhor muda tudo. Que apenas uma palavra muda as circunstâncias na nossa vida. Apenas uma palavra muda tudo. Pai, que nós possamos entregar as nossas vidas, confiar inteiramente no Senhor, e que tudo se faça novo, que tudo se renove, e que nós tenhamos uma fé genuína, verdadeira, prática, Senhor Deus, na Tua presença. Assim nós Te louvamos, e nós Te bendizemos, e Te adoramos nesse momento, Pai, porque Tu és digno de toda honra e de toda glória, Pai. Assim nós Te louvamos em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, vamos adorar o Senhor, meus irmãos.